A comunicação, principalmente a verbal, é uma das nossas melhores formas de se transmitir uma mensagem numa conversa. Mas você já parou para pensar na importância que ela tem nos relacionamentos conjugais, familiares e de trabalho? Bom, eu sou o Rafael, esse aqui é o Talk to Rafa e hoje o nosso tema vai ser a importância de uma boa comunicação. E aí, vamos conversar? Oi gente, tudo bom com vocês? Então, eu queria anunciar antes de começar o vídeo de fato que agora eu vou estar postando os vídeos com mais frequência. Depois de ter ficado um tempinho sem postar, agora eu tô com um equipamento novo para captar minha voz, eu vou estar colocando vídeos com uma frequência um pouco maior do que a anterior. E claro, sem ficar pelo menos um mês sem postar alguma coisa. Então eu já vou pedir para você me seguir aqui nas redes sociais que eu vou colocar aqui embaixo, se inscrever no canal, compartilhar se você gostar e até já curtir. Para quem já conhece e está gostando, ótimo, pode compartilhar com os amigos, quanto mais melhor, vou ficar muito feliz. E quem é novo aqui, bem-vindo. Vamos estar falando aqui de temas relacionados à psicologia, à arte, que eu ainda vou falar, vou trazer alguns convidados aqui para a gente ter uma conversa sempre legal. O tema principal aqui é a conversa e está sempre buscando influenciar positivamente a vida de todo mundo que está assistindo aqui. Enfim, vamos começar agora o vídeo. Para começar, o ponto principal desse vídeo de a importância da comunicação é o como. O como faz toda a diferença na forma que você transmite uma mensagem. Esse é o ponto principal e nós podemos dividir ele em 3 pontos menores, que são a clareza da transmissão da mensagem, a empatia de comunicação e os julgamentos de fala. São os 3 pontos que a gente vai falar aqui e abordar. A gente começa pela clareza, principalmente pelo fato de que é importante que a informação chegue bem ao ouvido do receptor, sem nenhuma omissão de detalhe e que seja de claro entendimento. É claro que em grupos ou situações diferentes a gente pode ter gírias diferentes, formas diferentes de se comunicar, mas o importante é que os detalhes principais eles sejam passados sem que haja ruído, porque esses ruídos podem causar problema de interpretação ou uma reação às vezes ruim de quem está ouvindo, ou até uma ação ruim porque essa pessoa interpretou de uma forma diferente da que deveria ser interpretada originalmente. Sendo assim, uma boa comunicação entre o chefe e o funcionário de uma empresa pode resultar em uma tarefa muito melhor executada, ou até mesmo num casal, onde uma mensagem bem passada pode melhorar a empatia e a compreensão do seu par, por exemplo, né? Há uma frase que eu conheço muito importante para o entendimento desse conceito que é: algo que não é bem dito pode se tornar mal dito. O que a gente quer dizer com isso? Que o que a gente não explica bem ou que é mal contado pode causar algum problema, uma má interpretação de outra pessoa, o que vai gerar alguma coisa muito maior lá na frente. Ou seja, uma comunicação clara é o básico para que a gente tenha uma boa conversação. Seguindo para a empatia de comunicação, nós podemos citar o exemplo de pessoas que não se importam ou não prestam atenção na forma como elas falam com outras pessoas. Levando em conta sempre que a forma como a gente fala varia do ambiente em que a gente se encontra e com a intimidade que nós como falantes temos com o receptor, existem pessoas que se habituaram a falar tanto de forma rude e agressiva, quanto as que se dizem sinceras demais e muitas vezes fazem brincadeiras que podem ofender ou falam sem pensar no que o outro vai sentir com aquilo que você está falando. Na primeira situação, há pessoas que fazem brincadeiras sem levar em conta como o outro vai ficar. Podem ser brincadeiras sobre aparência, o peso ou algum tipo de, não sei, religião, opção sexual, o que for. Elas fazem certo tipo de brincadeira, não levam em consideração como isso vai afetar o outro, né? E a partir do momento que a gente começa a contestar o que essa pessoa está falando, a pessoa normalmente tende a dizer que não pode falar nada. Todo mundo conhece alguém que faz uma brincadeira que você não gosta e quando você reclama com ela, a pessoa vira e fala: Mas também não posso falar nada, você se ofende com tudo. esse tipo de pessoa não está tendo empatia com você, ela não está levando em consideração que você pode ficar chateado ou não com alguma coisa que ela diz. E se parar pra pensar, esse tipo de pessoa geralmente não gosta que você faça o mesmo tipo de brincadeira de volta. Engraçado, né? Há também aquelas que se dizem sinceras demais. Olha, uma pessoa que é sincera, mas não tem empatia com o outro, ela só tá falando um monte de besteira e é ponto. Se você não tá preocupado com o outro vai se sentir com o que você tá falando, infelizmente tá faltando um pouquinho de educação aí. Ainda tem aquelas pessoas que dizem que esse é o jeito delas e que elas só têm, na verdade, uma personalidade forte. Eu acho que, na verdade, é só uma questão da gente trabalhar como que a gente gostaria que falassem com a gente, né? Quer dizer, na forma positiva, né? Tem gente que gosta de ser maltratado, se você gosta de ser maltratado, você seja. Mas não precisa maltratar o outro, que ninguém é obrigado. Ainda aquelas pessoas que dizem que esse, na verdade, é o jeito delas, que elas têm uma personalidade forte. Porque, na verdade, é só mais uma desculpa para poder destratar as outras pessoas. Mas tem que ter cuidado que, muitas vezes, quem faz isso não se dá conta que está machucando outra pessoa. É importante que, às vezes, a gente procure falar sobre isso também. Olha, o que você está fazendo não é legal, e explique. Porque tem gente que realmente foca em que a coisa é só falada da boca para fora e ela não percebe que ela tá te magoando, por exemplo, ou que ela tá te fazendo algum mal. Então é importante que a gente tenha esse cuidado e pontue para a pessoa que ela tá causando algum tipo de problema.
fechando com o julgamento de fala, a gente pode citar aqui dois tipos de pessoas. Primeiro são os falantes que julgam que o receptor pensa da mesma maneira que ela. Dessa forma, esse falante vai provavelmente acabar privando algum tipo de detalhe por pré-julgar que o outro pensa igual, então ele vai pegar a ideia mesmo que você não explique com todos os detalhes possíveis. O que geralmente pode acabar dando algum tipo de atrito, porque a partir do momento que você não entende o que essa pessoa está falando, ela pode acabar ficando irritada ou te entender como uma pessoa devagar, simplesmente porque ela já teve na cabeça dela que você pensa e você é obrigado a entender o que ela está falando, em vez dela se preocupar em explicar da melhor forma possível. Fora aqueles que se convencem de que você precisa concordar com o que eles estão falando, e se você não concorda, ou você está sendo lerdo, por exemplo, ou você está errado. Tem gente que fala com tanta convicção de que aquilo que ela está falando é verdade, que se você concorda, aí não tem quem pare essa pessoa. Ela vai fortificar a ideia dela de que ela está certa, e nessa situação a gente tem dois tipos de resposta. Ou a gente simplesmente para de falar, ou a gente deixa e continua ouvindo, deixa a pessoa se convencer de que aquela realidade dela, que ela acredita, que ela está mais disposta a te convencer do que dialogar, tá certo, deixa quieto. Já o segundo tipo de pessoa é aquela pessoa que ela julga que o outro não vai entender o que ela está falando, que o outro não tem capacidade suficiente para compreender as ideias. Esse tipo de pessoa, já no começo da conversa, ele tende a falar menos, justamente porque ele acha que você não vai entender, então ele acaba pulando detalhes, às vezes resumir, omitindo coisas que podem ser totalmente importantes, ou ele até deixa de falar alguma coisa para você, porque ele acha que você não vai entender. Isso é uma coisa que acontece em alguns relacionamentos, até em amizades ou relações familiares, que cria bastante ruído entre esses membros dessas relações. Porque, por exemplo, se um membro de um casal, devido a problemas ou desentendimentos passados, tende a achar que o seu par não vai entender a ideia, ele ou ela não vai explicar bem a ideia, e nisso só vai criar mais problema entre eles e a tendência é que cause sempre mais um afastamento. Então vamos focar no agora. Se você teve algum problema com seu amigo ou amiga, marido ou esposa, chefe e tudo, esquece isso, pensa no agora. A comunicação precisa ser clara, sem julgamento de que vai ou não vai entender, da maneira que você acha que é melhor falar. Fale principalmente da maneira que o outro possa entender. Esse é o melhor caminho para constituir um relacionamento. E bom, a gente termina aqui com a conclusão de que a maneira como se fala faz toda a diferença dentro de uma comunicação. Ok, Rafael, mas qual é a resposta? Qual é a solução disso tudo? Gente, a solução principal, a coisa que faz toda essa diferença dentro da comunicação é a empatia. E saber que a outra pessoa não pensa como você. A partir do momento que você tem essas duas coisas em mente, o seu relacionamento em base de conversa se torna 1000 vezes melhor. Só de ter empatia, você já vai se preocupar em não magoar o outro, vai se preocupar em passar a mensagem da melhor forma possível e vai se preocupar com que o outro entenda você, porque dessa forma o relacionamento entre vocês vai ser sempre melhor e vai sempre seguir melhorando. Quanto melhores nós formos na forma de falar, melhores vão ser os nossos relacionamentos. Mas nessa hora você deve ter parado para pensar, ok, mas uma conversa não se trata só de como a gente fala, né? Se trata do ouvinte também. É uma boa pergunta, mas isso aí já é papo pro próximo vídeo. Então a gente fica por aqui. Compartilhe esse vídeo aqui se você gostou, se inscreve no canal de novo, tá aqui as redes sociais mais uma vez e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!